Bem-vindo a todos a mais esse episódio do nosso podcast, episódio número 37. E no episódio de hoje a gente vai comentar tudo sobre urologia pediátrica, né? Então ao final do episódio vocês vão saber quando vocês podem ou quando vocês não devem esperar para levar os filhos no urologista. Em algumas situações os problemas são mais tranquilos, mais lentos, de evolução lenta. Em outras situações, em menos de 6 horas, o paciente tem que ser operado com risco de perda de um órgão, por exemplo, na torção de testículo. Então, ao final do episódio de hoje, vocês vão saber tudo sobre isso. Não percam esse episódio, fiquem por aqui e após a música de introdução, o episódio na íntegra. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador, e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bem-vindo a todos a mais uma semana conosco, aqui no episódio 37 do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Gostaria de novo de agradecer a todos que têm acompanhado o nosso podcast, a pedir para vocês para sempre deixar, sempre que possível, para quem não fez isso ainda, para assinar o nosso podcast no diretório da Apple, ou da Google, ou da Amazon, ou do Spotify, aonde você prefere ouvir. E sempre que possível deixar uma nota, deixar um comentário no podcast, isso ajuda no nosso ranqueamento. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre urologia pediátrica, né? Ou uropediatria, que a gente gosta de falar na escola onde eu me formei, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então eu queria comentar com vocês aqui sobre os principais problemas e condições que levam os pais a trazerem as crianças para a nossa avaliação. Infelizmente no Brasil a gente tem essa cultura de não fazer rotina, né, não fazer exame de rotina, de só correr atrás do incêndio, né, quando o fogo já está grande. Então em países onde as crianças passam de rotina com urologistas, às vezes os diagnósticos são feitos de maneira mais precoce do que aqui no nosso país. Mas de qualquer forma, mesmo sem ter diagnóstico tão precoce, eu garanto para vocês que a nossa especialidade consegue resolver e tratar as nossas crianças com alta chance de sucesso e resolução, sem perda de órgãos ou de vidas, e graças a Deus a nossa especialidade é uma especialidade muito gratificante nesse sentido, né? As nossas crianças, em geral, independente do que a gente está tratando nelas, elas saem bem do tratamento. Então, queria começar falando para vocês um pouquinho sobre as condições que podem afetar as crianças ainda dentro do útero da mãe. Né? Algumas dessas, na verdade, o tratamento, a maioria é feito depois que a criança nasce, mas ainda durante a gravidez existem alguns sinais de que pode estar acontecendo algo fora da normalidade, né? E o modo mais fácil de detectar isso é através do ultrassom pré-natal. Então, quando a mãe faz o ultrassom pré-natal e vê que a quantidade de líquido amniótico está baixa, ou quando já depois no morfológico, depois de 12, 13 semanas, o radiologista aponta para a gente que a pelve do rim está um pouquinho dilatada de um ou dos dois lados, ou que o rim tem múltiplos cistos e está aumentado de tamanho, isso pode ser um sinal direto ou indireto de que essa criança vai desenvolver alguma patologia, alguma condição que vai precisar do nosso suporte. As condições infantis, elas não são super frequentes, mas nós como urologistas vemos muito, né? Então eu queria fazer esse episódio para orientar vocês. Quais são patologias que podem sugerir, que podem dar sinais, né, ainda intraútero, de que algo está errado com a criança?
A principal é a estenose da junção ureteropiélica, né, ou ureteropélvica, que a gente chama de estenose de Jupe. Eu já fiz um episódio aqui sobre isso, né, o episódio 30, mas quando a gente vê que a quantidade de líquido amniótico mudou, ou o principal é quando um dos rins está com a pelve renal um pouco mais dilatada, pode sugerir esse diagnóstico. É lógico que isso vai ser acompanhado nos ultrassons subsequentes, né, da criança e da mãe, e em geral nada é feito antes da criança nascer. Já se o rim está dilatado, mas se o ultrassonografista consegue ver que o ureter está dilatado e que a bexiga está dilatada da criança, isso pode sugerir uma válvula de uretra posterior que pode acometer os homens, né, os meninos. Isso, em geral, essa válvula gera a dilatação da bexiga e dos dois rins, né? E ainda existem megaureter, outros problemas da via urinária que pode acometer homens ou mulheres, que também podem ser vistos intraútero. Já se o ultrassonografista fala que o rim tem múltiplos cistos e está bem aumentado de tamanho, esse pode ser um rim multicístico, que é a principal causa de massa renal na criança de um lado só. Mas isso ainda é mais comumente diagnosticado no pós-parto. Então eu só queria dar uma pincelada, eu vou fazer um episódio depois sobre gestação, né, e cuidados com o feto da parte urológica, mas eu queria dar uma pincelada nessas patologias que podem ser diagnosticadas ainda intraúteros. Vamos passar um pouquinho agora para os meninos, né? Quais são as patologias mais frequentes nos meninos depois do nascimento, né, que demandam a nossa avaliação especializada? A mais frequente de todas, com certeza, é a fimose, né, que é o estreitamento daquele anel de pele do prepúcio que não deixa a glande ficar exposta. Eu fiz um episódio aqui no podcast, para quem tiver interesse, eu vou deixar todos os links aqui nas anotações do podcast e no episódio no meu site, né? Vai ficar no www.ourologista.com.br/podcast/episódio 37, tudo junto. E lá eu vou deixar todos os links para os outros episódios, tá? Mas a fimose eu falei bastante tudo sobre fimose no episódio 7 do podcast, um dos episódios iniciais. E é uma condição que a gente tem que passar pomadinha, às vezes resolve com 30 dias de pomada, mas muitas crianças têm que ser operadas, fazer a cirurgia de fimose, de postectomia. E eu falo tudo sobre isso nesse episódio 7. Outra condição frequente nos meninos é a estenose de Jupe, que eu já falei, o estreitamento da junção ureteropiélica. Eu também tenho um episódio dedicado para essa patologia, o episódio 30. Lá também eu explico como que a gente faz a investigação e quando que a gente tem que operar, né? Mas basicamente leva à dilatação de um dos rins, os ureteres ficam fininhos, e se esse rim estiver dando sintomas ou sinais de sofrimento, a gente tem que corrigir esse estreitamento com cirurgia, geralmente por vídeo ou robótica, tá? Cálculos renais também podem acontecer nas crianças. Eu tenho um episódio também dedicado para isso, o episódio 33 do podcast, também vou deixar o link no meu site. Então, cálculos renais podem atingir homens ou mulheres, estenose de Jupe também homens ou mulheres, fimose, claro, só acontece nos meninos. Outra patologia é o refluxo vésico ureteral. O que é isso? É o refluxo da urina da bexiga para os rins. Eu não tenho nenhum episódio, mas vou fazer mais para frente sobre isso, tá? Mas a gente tem que lembrar que a nossa bexiga, os nossos ureteres implantam na bexiga com um mecanismo anti-refluxo. Quando a bexiga da criança ou do adulto ela enche, ela pressiona o canalzinho, o ureter, e não deixa a urina voltar para o rim. A criança pode nascer, isso pode inclusive acontecer na adolescência e na vida adulta, mas é mais comum na infância, com uma deficiência dessa válvula anti-refluxo. Né? Então esse trajeto do ureter dentro da bexiga, às vezes ele é um pouco mais curto, e isso permite que quando a bexiga enche, volte urina para o rim. Isso é uma causa, inclusive, de piora da função renal, principalmente quando associada a infecções de urina. Tá? E o tratamento hoje pode ser por vídeo, mas a gente faz alguns tratamentos até por dentro da bexiga. Já falei bastante sobre isso também em alguns posts meus do Instagram, mas é uma condição também que afeta os meninos e as meninas. E como é que a gente descobre? Infecções de repetição, às vezes dor lombar, às vezes dilatação no próprio ultrassom. Tá? Então seria mais uma condição que demandaria a nossa avaliação. Eu já comentei anteriormente, mas outra patologia nos meninos é a válvula de uretra posterior. O que é isso? É uma membraninha na uretra
posterior, que é quase na transição já com a bexiga, e essas membranas, que podem ter vários formatos, elas podem dificultar a saída de urina da bexiga para o canal da urina e para o pênis, no menino. E essas membranas, a depender do quanto elas oferecem de dificuldade de drenagem da bexiga, elas podem causar problemas pouco graves até muito graves, né? Então tem criança que nasce com essa válvula e tem só infecção de urina depois que nasce, e a gente trata essa válvula por dentro do canal, em geral, com o auxílio do laser, né? Mas tem criança que já nasce com a dilatação da bexiga dos rins e já nasce, inclusive, em insuficiência renal. É um espectro muito grande de acometimento. E é importante que esse tratamento seja feito logo após o nascimento. A gente geralmente faz o diagnóstico, passa uma sondinha para drenar, e aí no intraoperatório já faz o exame contrastado e já trata com o laser. Eu devo fazer um episódio sobre válvula de uretra posterior também no nosso podcast, mais para frente. Outra patologia que atinge os meninos é o testículo não descido, né, que é a criptorquidia, que é basicamente quando a gente examina o menino e o testículo de um dos lados não desceu, ou dos dois lados, né, mas é mais frequente quando é um dos lados só, ou mesmo o testículo retrátil, que o testículo desceu, mas ele não se fixou direito e a musculatura puxa o testículo sobe para a região inguinal. Então, são condições também que têm que ser avaliadas pelo urologista, porque existe um risco no testículo retrátil, aquele que sobe com a contração da musculatura, existe um risco aumentado de torção do testículo. Então, dependendo do caso, a gente tem que fixar o testículo. No testículo criptorquídeo, aquele que simplesmente não desceu, a gente tem que ir buscar o testículo, até para ver se esse testículo não é doente, e pode ser que esse testículo tenha um risco aumentado de tumores no futuro. Então a gente tem que descer ele para a bolsa para permitir a autopalpação no futuro, tanto dos pais quanto da criança à medida que ele cresce. Então é outra situação que é importante passar no urologista, não tem que sair correndo, mas quanto antes avaliar melhor. Outra condição na criança é a hipospádia. O que é isso? É o implante do canalzinho da urina em local que não é na ponta do pênis. Às vezes ele desemboca no meio do pênis, às vezes até no meio da região escrotal, e isso pode oferecer problemas tanto sociais para a criança, até riscos de infecção ou riscos até de dificuldade de saída da urina da bexiga quando essa hipospádia ela tem um estreitamento na pontinha. Então existe cirurgia para corrigir isso. A gente corrige para melhorar tanto a parte estética quanto a parte social, quanto até para proteger a via urinária da bexiga e a via urinária alta da criança. Outra condição no menino é a varicocele, que é a dilatação dos vasos do testículo. Eu já fiz um episódio só sobre isso também, o episódio 36, eu vou deixar um link para vocês no podcast. Tá? Então, só recapitulando, fimose, estreitamento da jupe, refluxo vésico-ureteral, válvula de uretra posterior, cálculos renais, testículos não descidos ou retráteis, hipospádia, varicocele e, finalmente, eu vou falar também sobre os tumores renais do rim e das glândulas adrenais, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? E quais são as patologias mais frequentes agora passando para as meninas, né? As meninas podem ter muito dessas patologias que os próprios meninos têm, que eu já comentei, exceto as de testículo, de pênis, ou válvula de uretra, mas não é infrequente nas meninas a gente achar infecção urinária e ter que investigar e descobrir um refluxo vésico-ureteral, uma estenose de Jupe, os próprios cálculos renais e também os tumores renais e de adrenais. Então, recapitulando, infecção urinária por múltiplas causas, estenose de junção ureteropiélica, refluxo vésico-ureteral, cálculos renais, tumores renais e de adrenais. Eu queria falar um pouquinho sobre os tumores na infância da urologia, né, que nós que tratamos, né? Então, o principal representante são os tumores de rim, né? Infelizmente, 5 a 10% dos tumores da infância são tumores do rim, o mais comum, o tumor de Wilms, né, que a gente chama. E, infelizmente, às vezes as nossas crianças desenvolvem esses tumores na infância e eles são basicamente de tratamento cirúrgico. Existe tratamento combinado com quimioterapia, mas o tratamento cirúrgico geralmente é o padrão para iniciar o tratamento desses tumores. Tá? Eles se manifestam basicamente com dor, massa abdominal, às vezes sangue na urina e às vezes massa palpável, né? E às vezes a gente pega isso também em exames de imagem, tá?
Outros tumores que são parecidos com os tumores de rim são os tumores das glândulas suprarrenais, né, que são as glândulas que ficam logo acima do rim dos dois lados, ou glândulas adrenais, né, e o principal representante é o neuroblastoma, que também esses tumores são pouco frequentes, mas são os mais prevalentes nas crianças, né. Graças a Deus eles acometem poucas crianças, mas entre as crianças eles são os mais frequentes. O neuroblastoma nem sempre é fácil de diferenciar dos tumores de rim, mas o tratamento também basicamente é cirúrgico. Hoje a gente tenta fazer cirurgia por vídeo, tá, nas crianças, em geral vai super bem. Em casos raros de câncer de rim, né, ou câncer da adrenal, muito grandes, aí a gente acaba fazendo cirurgia aberta para não ter risco de disseminação tumoral. Mas hoje basicamente o tratamento é por vídeo, tá? E a gente tenta preservar o máximo possível do rim da criança, a não ser que o tumor pegue o rim inteiro. Mas a gente tenta fazer cirurgia poupadora de néfrons, né? Quanto mais preservado o rim bom, melhor. A gente só tira o rim inteiro quando realmente não dá para salvar um pedaço do rim. Outros tumores na infância, nos meninos, são os tumores testiculares e parastesticulares. Lembrar que os tumores de testículo são os tumores que crescem mais rápido do corpo, tá? E os paratesticulares são tumores de estruturas que ficam próximas do testículo. Em geral, são tumores benignos. Os tumores de testículo, em geral, são malignos, tá? Esses tumores nos meninos demandam avaliação urológica rápida. E para finalizar os tumores, eu não posso deixar de mencionar os sarcomas de bexiga e de próstata, que podem ocorrer de bexiga tanto em homem quanto mulher e de próstata nos meninos, mas eles são super raros, graças a Deus. Tá? Também geralmente são feito diagnóstico com dor e massa palpável ou dor abdominal, tá? Ou sangramento na urina. Então esses são os principais tumores urológicos na infância. Tumor de rim, o principal representante é o Wilms, da glândula adrenal, o principal representante é o neuroblastoma, os tumores testiculares, que geralmente são malignos, os paratesticulares, que são benignos, e por fim os sarcomas de bexiga e de próstata. E eu queria terminar de falar das patologias, das doenças, reiterando aqui a importância do diagnóstico precoce, mas das situações em que os pais devem imediatamente levar as crianças para o urologista. São situações em que a gente não deve ficar esperando. Eu não sei, ele melhorou a dor, ou então, eu acho que vai melhorar com anti-inflamatório. Não, tem situações em que a gente não deve esperar, tá? Então, algumas delas são os próprios tumores urológicos, né? O de testículo é mais fácil de perceber que alguma coisa está errada, né? Quando está com um nódulo no testículo, uma massa no testículo, não fiquem esperando. O tumor de testículo, inclusive, gera metástase para o retroperitônio, para dentro do abdômen, de forma muito rápida, tá? E quanto mais rápido o diagnóstico, melhor a chance do tratamento e de deixar a criança curada, com um tratamento que em geral é cirúrgico e com quimioterapia, a depender da presença ou não de metástase. Se a criança tem uma dor abdominal, uma massa abdominal e um sangramento na urina, não tem nenhum sentido ficar esperando. Isso pode ser um tumor de rim, né? Um tumor de adrenal. Então, procurem o urologista o mais rápido possível. São situações que você deve marcar consulta de um dia para outro, de uma semana para outra no máximo, tá? A mesma coisa com infecções urinárias. Não se deve ficar esperando. A criança está com dor para urinar, faz cara de choro, ardência, a urina está estranha, está com cheiro ruim, é para imediatamente num pronto-socorro, ou num pediatra ou num urologista pediátrico, né? Não deve ficar esperando. Agora tem duas situações que eu queria deixar muito claras para vocês a importância, né? De procurar o urologista ou o pronto-socorro que tem urologista imediatamente. Primeiro é traumas, né? Bateu o testículo, bateu o pênis, a criança está com dor, vai imediatamente no pronto-socorro. Não tem pandemia que justifique, não tem situação que justifique não levar a criança no pronto-socorro. Inchou o pênis ficou com um baita hematoma, ou bateu o testículo, está com muita dor, palpou, está meio mole, está estranho, imediatamente vá no pronto-socorro. Por quê? Porque é importante fazer um ultrassom, identificar se o testículo não rompeu a camada em volta dele, que precisa dar ponto, que a criança pode perder o testículo, ou pode infeccionar o testículo. Precisa ver se não rompeu nenhuma camada do pênis, que demande cirurgia imediata para evitar
dificuldades de ereção, de problemas de ereção, ou mesmo problemas no canal da urina, né? Às vezes, dependendo do tipo de trauma, queda a cavaleiro, queda em cima de uma tábua, ou mesmo chutes, às vezes o trauma no canal da urina é significativo e a gente tem que abordar em poucas horas. E a outra situação sem ser o trauma, que eu oriento sempre os pacientes, é torção de testículo. É algo pouco falado. A maioria dos pacientes, infelizmente, que tem torção de testículo do sexo masculino acabam perdendo o testículo. E por quê? Por falta de orientação mesmo. Como é algo que não é super prevalente, para nós urologistas né? Porque a gente vê muito. Mas não é algo que é muito noticiado na mídia, mesmo nas redes sociais. Então, o que é a torção de testículo? A torção de testículo basicamente é uma rotação do testículo no próprio eixo dele. Às vezes o testículo nosso nasce dentro do abdômen, né? Embaixo dos rins. E os rins nascem na pelve. Aí o rim sobe para a região lombar e os testículos descem para a bolsa para ficar numa temperatura menor do que de dentro do abdômen, por causa da maturação dos espermatozoides. Na hora que o testículo migra, ele leva com ele os vasos, os nervos, e esse testículo se fixa na bolsa por uma estrutura que chama gubernáculo. Em algumas crianças, essa fixação fica insuficiente. Essa é a principal teoria. E aí, na hora que o testículo, que a musculatura que vai para o testículo puxa o testículo, sobre o próprio eixo dele, às vezes ele roda. E se o testículo rodar de forma importante e persistente, ele torce o eixo dele, então ele torce os vasos que levam sangue para ele. E tudo no nosso corpo que tem vasos de sangue, né, a gente fechando essa vascularização, o órgão morre, nesse caso o testículo. Então, se a criança começa a ter dor de um lado, fica inchado, independente de ter trauma ou não, tá? E geralmente a torção de testículo não tem horário para vir, não tem condição. Às vezes a criança acorda com essa dor. Você vai examinar e a criança não deixa nem pôr a mão no testículo, está vermelho, ou o testículo está elevado, está mais alto do que o do outro lado, está meio, às vezes, horizontalizado. Esses são sinais que nós, urologistas, olhamos para isso. Então, os leigos não tem nem que ficar avaliando isso. A criança não deixa pôr a mão. Pode ser uma infecção no testículo que vai tratar com antibiótico ou com anti-inflamatório? Pode. Mas pode ser uma torção. Então, na dúvida, tem que levar imediatamente no pronto-socorro. Para fazer o quê? Um ultrassom Doppler. Se o radiologista bate o martelo e fala, olha, o testículo está com pouco sangue chegando, está com a vascularização comprometida, esse testículo tem que ser imediatamente detorcido. Tá? Por quê? Porque aí volta sangue para ele e ele sobrevive. E a depender do grau de rotação, o testículo vive no máximo 6 horas. A gente tem casos em que a gente consegue salvar o testículo mesmo com mais horas de torção, porque às vezes a torção foi só de 180 ou 360 graus, mas tem casos de 720 graus. O testículo torceu várias vezes sobre o próprio eixo dele. Em 4 horas o testículo morre. Então a gente tem que identificar o problema, levar a criança para o centro cirúrgico imediatamente. O urologista às vezes até tenta distorcer na mão mesmo no pronto-socorro, mas independente disso tem que subir para o centro cirúrgico, tem que explorar esse testículo. Se tiver torcido tem que distorcer, fixar ele, esquentar o testículo, ver se salvou o testículo, e na mesma cirurgia a gente já fixa o testículo do outro lado, porque é um testículo que tem risco aumentado de acontecer a mesma coisa. E infelizmente a maior parte dos meninos que são levados no pronto-socorro com esse quadro são levados às vezes no dia seguinte, teve dor, achei que melhorou, dei uma dipirona, melhorou, dei um anti-inflamatório, ibuprofeno, melhorou, mas aí persistiu a dor, persistiu o inchaço, trouxe, e quando a gente faz ultrassom, o testículo já está perdido e tem que tirar, infelizmente, o testículo, que não pode deixar ele lá. Se a gente deixa o testículo morto lá, o corpo começa a produzir anticorpo contra ele e acaba esse anticorpo atingindo o testículo do outro lado e a criança pode ter problema de fertilidade. Então essa é a condição principal que eu queria ensinar para vocês. Dor testicular, que a criança não deixa nem encostar, o testículo fica inchado, às vezes aumentado de tamanho, às vezes mais alto, às vezes horizontalizado, e imediatamente tem que ir no pronto-socorro para fazer um ultrassom e ser avaliado por um especialista, porque essa é uma situação que não pode esperar. A criança tem que ser operada e o número mágico aqui é 6 horas. Mais de 6 horas diminui muito a chance de salvar esse testículo. Tá ok? Então acho que a gente passou um pente aqui fino em todas a grande maioria das situações em que
os pais ou quem cuida das crianças tem que trazer as crianças para a nossa avaliação, situações em que pode esperar um pouquinho a consulta, outras que não, que tem que levar imediatamente. Uma outra situação que eu acabei não falando é o próprio priapismo, né? Algumas crianças têm endurecimento do pênis de forma involuntária, e esse endurecimento começa a gerar dor depois de 4 a 6 horas. O priapismo também pode ser um sinal de outra doença, como anemia falciforme. Também é uma situação em que o urologista que avalia essa criança. E eu queria dizer para vocês que eu tive o privilégio, e é um privilégio mesmo, de tratar vários filhos de vários colegas, né, principalmente para cirurgias de fimose, e graças a Deus sempre com ótima evolução. Eu sei, depois que a gente vira pai, a gente sabe o medo que dá, né, de entregar a vida do filho na mão de outra pessoa, que vai tomar uma anestesia, vai fazer uma cirurgia, mas eu sempre tento tranquilizar os pais e agradeço a confiança. A gente tem feito bastante cirurgia também de hipospádia. Graças a Deus os tumores são cada vez mais raros de achar em fase avançada. A gente tem feito cirurgias menos agressivas para tratar os tumores, porque a gente pega um diagnóstico mais precoce. A gente tem feito bastante cirurgia de estenose de Jupe também, que é muito frequente na nossa rotina. E graças a Deus os resultados são muito bons. Eu queria agradecer a todos os pais que têm colocado a confiança em nós e na equipe, né, em toda a equipe, em todos os anestesistas, em todos os urologistas cirurgiões, nos auxiliares, nos instrumentadores. A gente sabe como é complicado entregar a vida do seu filho na mão de outra pessoa. E engraçado que depois de ser pai, a gente fica um pouco mais medroso, né, e a gente começa a dar até mais valor para o quanto os pais confiam na gente, né? Impressionante como a gente tem que trazer essa confiança, porque não é fácil você deixar o seu filho ser operado, às vezes até numa situação de emergência, né? A gente conversa mais ainda com os pais numa situação de emergência, porque simplesmente a gente conheceu a criança naquele dia, às vezes, e o pai não tem o que fazer. Tem que deixar a gente fazer o tratamento para salvar o órgão da criança, ou às vezes até a vida da criança. Eu queria dizer que eu fico aberto a questões. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar nas redes sociais ou mesmo dentro desse episódio do podcast, né? Vai ficar dentro do www.ourologista.com.br/podcast/episódio 37. Eu sempre deixo a página aberta para comentários. Alguns episódios tem mais, outros tem menos, mas em forma geral estou bem feliz de ter essa interação com vocês. Vocês também têm lá no meu site todos os meus contatos, os links para as redes sociais. A gente publica bastante coisa no Instagram e eu fico à disposição, tá? Para vocês tirarem dúvidas, né? A pior coisa é ficar na dúvida ou ficar na desconfiança, né? Então, tirem suas dúvidas, ainda mais quando forem tratar os seus filhos, as suas crianças, e tem que ter confiança na equipe médica que está tratando. Eu queria de novo pedir para vocês deixarem uma nota e uma resenha, um comentário no podcast, principalmente da Apple, que é onde a gente consegue melhorar o ranqueamento e atingir mais pessoas. O podcast está com bastante download. Eu queria agradecer de novo a todos que têm apoiado, principalmente a minha família que apoiou desde o começo. Acho que meu pai é o ouvinte mais assíduo do meu podcast. E tem muito episódio legal na linha de produção para vocês, algumas entrevistas de paciente, algumas entrevistas de profissionais médicos e muitos temas interessantes. Lembrando sempre que vocês podem mandar o tema que vocês querem ouvir. Eu fico fazendo os episódios em cima de temas que os pacientes perguntam, tá? Não coisas que não têm interesse para o público. E acho que por isso que está tendo esse retorno tão legal dos ouvintes do podcast. Então, agradeço novamente, um abraço a todos e nos vemos na próxima semana. Grande abraço. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.